Boa noite, gente. Bom, é, vamos fazer agora aqui a instalação e a configuração de um servidor Zabbix. O Zabbix é uma ferramenta aí de monitoramento que monitora servidores, estações e afins, né? E é uma ferramenta que roda em plataforma Linux, tanto no Ubuntu como no CentOS. No nosso caso aqui, eu estou utilizando o Ubuntu, onde eu vou instalar e configurar a ferramenta do Zabbix para poder estar rodando como um servidor Zabbix mesmo nessa nossa máquina virtual aqui. Eu acabei de fazer a instalação do Ubuntu nessa máquina virtual, então aqui está uma instalação limpa, né? Não tem nenhum recurso, não tem nada instalado ainda. Para que a gente possa começar do zero aí com a instalação e com a configuração do Ubuntu, do Zabbix, desculpa. Bom, para início, nós precisamos primeiramente estar aí com acesso ao terminal do Linux, né, nas linhas de comando, com acesso de root, né. Aqui eu já estou como root, então já tenho permissão para poder estar executando os comandos e fazer as instalações aqui do Zabbix. O Zabbix, como pré-requisito, ele exige alguns serviços que já estejam instalados no nosso Linux. Então ele exige o Apache com PHP para que ele possa publicar e ser administrado pelo browser. E também exige o MySQL, que é onde ele usa o que é o banco de dados do Zabbix para poder estar gravando aí todos os logs e os conteúdos e tudo mais. Bom, então vamos começar primeiro instalando aí o banco de dados do MySQL. Vamos usar o comando do apt-get espaço install espaço mysql-server, que aí a gente vai instalar o MySQL Server aqui no nosso Ubuntu. Yes, ele vai iniciar o download e vai iniciar a instalação do MySQL no nosso Linux aqui, para poder transformar esse Ubuntu, esse Linux, em um servidor MySQL. Aqui ele está perguntando qual vai ser a senha do root do, do MySQL, que a gente tem que definir, né? Vou definir uma senha aqui. Aí cada um pode definir a senha da forma que desejar. Repetir o password. O Zabbix, ele exige como pré-requisito, além dessas ferramentas, desses softwares instalados no Linux, ele de hardware, ele exige aí 20 GB de HD para poder instalar os arquivos, a ferramenta e também ter um espaço para poder gravar as atividades do banco de dados. Bom, concluiu já a instalação do MySQL. A gente pode até verificar agora se o serviço de MySQL Server está rodando. Service, espaço MySQL, espaço status. Ah lá, o serviço do MySQL já está em execução. Então já está funcionando aí o nosso servidor do MySQL. Como eu comentei, a gente precisa também instalar o Apache para que possa rodar o nosso servidor Zabbix aqui. Então vou dar o comandinho para que possa instalar o Apache também. Yes.
Bom, acabamos de instalar já o Apache aqui. Agora a gente também precisa instalar o PHP para poder funcionar o nosso Zabbix. Vou instalar no PHP 5, né, que é a versão que tem disponível para o Apache. Yes. Deixa eu instalar o PHP também enquanto isso. Está iniciando o serviço do Apache. Concluiu a instalação. Bom, vamos verificar se o Apache já está funcionando dentro do nosso próprio servidor aqui. Estou abrindo o Firefox no nosso Linux. Vou tentar acessar ele mesmo para poder ver se ele funciona. Ele leva para alguma tela, lá, a tela de boas-vindas do nosso Apache no Ubuntu, o It Works. Isso comprova que o nosso Apache está rodando, está funcionando. Tá? No Ubuntu 14, o Apache ele automaticamente se instala e roda na pasta /var /www /html. Aqui dentro já tem o arquivinho index.html. Eu vou criar um arquivinho chamado info.php só para a gente fazer um teste do PHP. Coisa rápida. Vamos tentar acessar ele pelo browser agora. Olha lá, funcionou. Ele conseguiu carregar o PHP do nosso Apache, do Linux aqui do Ubuntu. Aí aqui ele está mostrando aí os módulos que estão instalados e habilitados e deu a telinha aí de execução do PHP. Bom, então os pré-requisitos de software já estão sendo atendidos para que a gente possa iniciar a instalação do nosso servidor Zabbix, né, aqui no nosso Ubuntu. Já temos o MySQL, o Apache e o PHP instalados. Bom, deixa eu dar um clear aqui na tela para poder limpar um pouquinho. Agora vamos iniciar a instalação propriamente dita do servidor Zabbix. O servidor Zabbix, por padrão, o pacote dele não vem disponível nas fontes do apt. A gente tem que inserir manualmente isso. Então, a gente tem que editar um arquivinho lá no diretório /etc /apt. Aqui dentro, se a gente visualizar, existe esse arquivo sources.list. É o arquivo onde tem as origens que ele vai buscar os pacotes quando a gente dá o comandinho de instalação do apt-get, né? Então vamos editar esse arquivo de origem. Opa. O sources.list. Aí aqui já tem vários servidores, vários endereços que ele puxa os pacotes para fazer a instalação. Vou inserir aqui no final um novo caminho de um novo pacote. Comentar primeiro, né, para poder especificar o que eu estou inserindo. Vai ser o servidor de pacote do repositório, né, do Zabbix. Vou colocar como Zabbix Application PPA. E aqui vamos colocar o endereço do servidor, né? O deb, aí vem http ppa launchpad
.net barra tbfr barra Zabbix. Zabbix é sempre com 2 Bs, né? Barra Ubuntu, que a gente está instalando o Zabbix para Ubuntu. Aí vem espaço, precise, main. A gente tem que adicionar esse mesmo endereço para deb source, né? Para deb de origem. Então estou copiando, vou colar aqui embaixo, uma linha idêntica, só vou acrescentar aqui, ó, src, que seria o source, né? Mas vai ficar o mesmo caminho, do mesmo servidor e com os mesmos parâmetros no final do precise main. Bom, agora vamos salvar e sair do arquivo de origens, né, o sources list, ok. Agora a gente tem que validar esse novo servidor que a gente acabou de adicionar na lista como um servidor confiável, para que a gente consiga fazer as instalações do apt sem nenhuma reclamação. Então a gente tem que adicionar a chave pelo comando apt-key, a chave para poder autorizar o uso daquele servidor para download, né? Então aí esse é o comandinho que a gente tem que executar como root também, né, no nosso servidor. Aqui server.ubuntu.com. Aqui um outro código C 40. Executing total number processed, beleza. Ele importou aí a chave RSA desse servidor com essa criptografia. Funcionou. Bom, agora vamos dar um update lá no nosso apt-get para poder atualizar os repositórios. E aí ele vai atualizar junto o repositório dos Zabbix que a gente já adicionou lá. Tá, agora que a gente vai realmente executar o comando de instalação dos Zabbix. O apt-get install o Zabbix server MySQL, vai instalar o PHP 5 MySQL, que é o módulo, o driver, né, de conexão do PHP 5 com o servidor MySQL, e vai instalar também o Zabbix Frontend PHP, que aí é o nosso front-end da interface front-end da interface para que a gente possa gerenciar aí os Zabbix. Aí, ok, vamos aceitar para poder iniciar a instalação.
Tá ok. Concluiu a instalação. Agora concluiu a instalação do Zabbix e do outro módulo do PHP. Vamos reiniciar o serviço do Apache para poder aplicar as alterações. Serviço reiniciado com sucesso. Bom, então o nosso Zabbix já está instalado. Como que a gente pode saber? Lá no diretório /etc, quando o Zabbix está instalado, ele cria uma pastinha chamada Zabbix. E como nós instalamos o Zabbix Server, ele tem que estar rodando como um serviço do Linux. Então vamos ver, service espaço Zabbix server espaço status. Olha lá, o serviço está parado. Ele instalou, o serviço existe, porém está parado. A gente ainda não vai iniciar, porque antes de iniciar o serviço do Zabbix, precisamos primeiro configurar ele. A gente só fez a instalação no servidor dos arquivos, né? Os arquivos já estão instalados no Ubuntu, porém não tem nada configurado, então ele não vai funcionar ainda a ferramenta. Então agora a gente vai iniciar a configuração da ferramenta para poder permitir o seu funcionamento, né? Bom, vamos entrar dentro da pastinha dos Zabbix aqui no /etc. E aqui dentro a gente tem o arquivinho zabbixserver.conf, que é o arquivo de configuração do Zabbix Server em si. A gente vai ter que editar ele. Antes de alterar e editar, vamos primeiro fazer um backup, né, por segurança, fazer uma cópia dele como Zabbix ponto, colocar o mesmo nome, Zabbix underline server ponto bkp, que aí a gente sabe que é o arquivo de backup dele. E agora vamos editar o nosso arquivo de configuração do Zabbix. Aqui dentro do arquivo a gente tem que definir o banco de dados que ele vai gravar os logs, que ele vai gravar as coisas, né? Os registros que ele coletar durante o monitoramento. Aqui o dbname, a gente define o nome do banco de dados, pode ser Zabbix mesmo, não tem problema. O dbuser, aí é o usuário do MySQL que ele vai se autenticar para poder estar fazendo o registro das informações. E aqui o dbpassword, está comentado que a gente precisa editar também qual vai ser a senha do usuário para poder se autenticar no banco e fazer o registro das informações. Aí aqui eu vou colocar uma senha que eu vou criar. Eu acabei pulando aqui também o campo dbesquema. Também tem que especificar qual o esquema. O esquema vai ser o mesmo do banco de dados, do Zabbix. O banco é o Zabbix, o esquema é o Zabbix, o usuário é o Zabbix e a senha vai ser essa aqui, né? Bom, aqui a gente já editou o arquivo de configuração do Zabbix Server por enquanto. Vou salvar e vou sair. Aí agora nós precisamos configurar o banco de dados do MySQL para funcionar com o Zabbix. O Zabbix ele já tem alguns scripts pré-configurados que ajudam a gente nesse ponto. Então vamos lá no diretório cd espaço /usr /share /zabbix server MySQL. Aqui dentro ele tem vários arquivos .gz, né, que estão compactados. Vamos extrair todos, né? Um gunzip, gunzip, né, para poder descompactar tudo que for .gz.
Vamos dar um ls. Bom, descompactou, apareceram aí os arquivos .sql, né, que seriam os scripts SQL para a gente executar no banco de dados. Mas, antes de executar esses arquivos no banco de dados, a gente precisa primeiro criar o esquema, o banco e o usuário, todos os detalhes, né? Então, vamos entrar no nosso MySQL, pelo comando MySQL, espaço "-u", vamos entrar como root para poder fazer as alterações. Aí ele vai pedir a senha do root, que foi aquela que nós definimos durante a instalação do MySQL. Bom, entrou, estou dentro do meu MySQL na interface de ver a linha de comando no console, né? Aí vamos criar um usuário dentro do MySQL, que é o comando create user. Aí nós vamos criar o usuário Zabbix, que foi o que definimos lá no arquivo de configuração do Zabbix. Esse usuário vai ser um usuário de logon local. Ele vai se logar apenas no localhost. E a senha do usuário. Aquela senha que eu defini para ele, essa senha que eu coloco aqui. Carry OK. Adicionamos o usuário ao MySQL. Agora vamos criar o esquema do Zabbix, sempre com ponto vírgula no final, porque dentro do MySQL é assim que ele finaliza os comandos. Quando nós criamos o esquema, ele automaticamente já cria o banco de dados junto, porque o banco de dados já está embutido aí dentro do esquema, e com o mesmo nome. Agora que nós criamos o usuário e o esquema, nós precisamos dar permissão para esse usuário dentro desse esquema. Aí nós vamos dar o comando grant all privileges, ou seja, está autorizando todos os privilégios dentro do banco de dados no esquema Zabbix asterisco, ou seja, no esquema Zabbix ou no banco de dados Zabbix, em todas as suas tabelas, né, ponto asterisco, vai ter todos os privilégios para qual usuário? Para o usuário Zabbix com logon local, identificado pela senha dele. Carry OK. Após essa alteração dentro do MySQL, a gente precisa atualizar os privilégios que nós acabamos de alterar. Flash privilégios e vamos sair do MySQL agora. Voltar para o nosso Linux mesmo. Normalmente. Bom, agora que nós já temos o esquema criado e o usuário, nós podemos usar esses scripts.sql que estão aqui na pastinha, né, que nós já acabamos de descompactar. Então vamos usar lá o comando mysql espaço "-u", e agora em vez de usar o root, eu usarei o usuário Zabbix espaço "-p", vai ser no esquema Zabbix, vai ser um comando para atribuição do script esquema.sql. Aí ele vai pedir a senha do meu usuário Zabbix, vou digitar, está executando. Os comandos MySQL não tem modo verboso, então a gente tem que aguardar aí no console mesmo. Olha lá. Concluiu sem nenhuma mensagem de erro, significa que está tudo bem. Concluiu com sucesso. Além de executar o script do esquema.sql, nós temos esses outros aqui também, ó, o data.sql e o images.sql. Vamos executar agora o script do images. Images.sql. A senha do usuário Zabbix. Ok, sem nenhuma mensagem de erro. E agora o script data.
também concluída com sucesso. Agora que nós já concluímos as nossas configurações e ajustes no nosso servidor MySQL, eu vou reiniciar o meu serviço do MySQL para poder aplicar essas alterações. Opa, restart. Pronto. Bom, agora a gente precisa mudar alguns parâmetros na configuração do PHP também, porque o Zabbix ele precisa de um pouco mais de margem aí do PHP para que ele possa trabalhar tranquilamente sem nenhuma reclamação. Então a gente vai ter que editar o arquivo de configuração do PHP. Vamos lá na pastinha /etc /php5 /apache2 e aqui dentro a gente tem o arquivo php.ini, que é o arquivo de configuração do PHP. E nós vamos editar ele. É pouca coisa que a gente muda aqui. Aqui no arquivo de configuração do PHP, que é super extenso, nós temos que procurar algumas linhas chaves aí. Vamos procurar a linha postmax, output buffering, output compression, implicit. Bom, eu vou usar a ferramenta de pesquisa aqui do editor VI para poder conseguir achar mais fácil. Já consegui achar aqui uma outra linha. Max Execution Time. Essa linha, por padrão, vem como 30 segundos. Vamos precisar aí de 300 segundos para poder usar a Zabbix ter uma margem boa para poder trabalhar com o tempo máximo de execução de um comando. Então já foi a nossa primeira alteração. Max Input Time, por padrão, ele já vem 60 segundos. Vamos deixar 300 também, para poder ter mais tempo aí de execução de comandos de entrada. Memory Limit. Esse parâmetro nós não vamos mexer, porque eu me acabei me confundindo, desculpa. Okay. Post Max Size seria o tamanho máximo por comando enviado. Ele vem 8, vamos dobrar isso, vamos colocar 16 MB. E a última linha que nós precisamos editar seria sobre o time zone, né, do servidor. Acho que aqui eu vou ter que pesquisar. É a linha date ponto time zone. Não, aqui, essa linha aqui ela está comentada. Nós vamos tirar o comentário. Vai ficar date time zone igual UTC. Tá, agora nós podemos salvar e sair do arquivo de configuração do PHP. E agora nós vamos copiar uns outros arquivos do Zabbix para uma outra pastinha, né? Vamos lá, cp espaço /usr /share /doc /zabbix front-end php example zabbix frontend.php.example. Esse exemplo que ele vem pré-configurado já durante a instalação do Zabbix, nós vamos copiar, que dá uma cópia dele dentro da pasta de instalação do Zabbix, que é no /etc /zabbix
e vamos chamar esse arquivo de zabbix.conf.php, que aí é o arquivo de configuração de PHP do nosso Zabbix. Vamos editar agora esse arquivo. Nós acabamos de copiar para lá, porque ele veio uma cópia do exemplo. Agora a gente tem que ajustar esse exemplo para que ele funcione como um arquivo normalmente. Está aqui as configurações desse arquivo de exemplo que nós copiamos. E aí nós temos que definir apenas os dados aí sobre o banco de dados também aqui. É um banco de dados MySQL, localhost, a porta padrão é 3306, mas o 0 já significa que é a porta padrão do protocolo, não precisamos mudar. O banco de dados é o Zabbix, o usuário é o Zabbix, a senha do banco de dados nós temos que colocar aqui também, que foi a que nós criamos, e o esquema, vou especificar aqui também qual é o esquema. Ok, apenas salva e sai. E agora nós precisamos copiar um outro exemplo, que seria o nosso virtual host, né? Que está naquela mesma pastinha, né? Em exemplos lá de front-end. Só que dessa vez o arquivo é o apache.conf. Esse é o arquivo apache.conf. Nós vamos jogar ele dentro da pasta do Apache mesmo. Então nós vamos jogar ele dentro do /etc /apache /conf.d e vou chamar de zabbix.conf, que é o nosso virtual host do Zabbix. Não foi possível criar o arquivo no diretório. Ele não conseguiu achar. Desculpa, coloquei o caminho errado. Aqui, dentro do Apache 2, é a pasta sites available. E eu vou chamar o arquivo de zabbix.conf. Ok. Agora nós precisamos habilitar o módulo de alias A2 nmode espaço alias do Apache. Ok, habilitou. Vamos reiniciar o serviço do Apache. Pronto. Agora lá no arquivo de inicialização padrão do sistema, vamos colocar os Zabbix para que inicie também o serviço dele junto com o sistema cada vez que nós ligarmos. Dentro do /etc /default já tem o arquivinho aqui do Zabbix Server. Vamos editá-lo. Tem aqui ó, o parâmetro start está como no. Vamos alterar para yes. Salvar e sair. E agora nós podemos iniciar o serviço do Zabbix. Service Zabbix -server espaço start. Ok, o serviço iniciou, está rodando. Vamos tentar acessar agora o nosso servidor Zabbix aqui pelo browser. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ele se instala no diretório Zabbix, um diretório virtual que ele mesmo cria. Então é o IP do servidor /Zabbix. Ó, não conseguiu localizar. Vamos verificar o que pode ter acontecido. Vamos lá na pastinha do Apache. cd
sites available. Aqui tem o nosso arquivinho zabbix.conf. Vamos ver o conteúdo dele. Aqui é o módulo do Zabbix. Então é aqui que ele tem que ficar. Vou mover esse arquivo do zabbix.conf para a pasta /etc /apache /conf available. Tá, o arquivo saiu daqui. Conf available. O zabbix.conf está aqui presente. Ok. Vamos ver quais as configurações estão habilitadas. Tá, vamos criar um link simbólico do nosso. Deixa eu ver o caminho que eles estão pegando. Tá, é isso mesmo. Vamos criar um link simbólico do nosso arquivo de configuração do Zabbix, que está na pasta de conf available como Zabbix server. Ok, já está na lista de habilitados também. Vamos reiniciar o serviço do Apache. Bom, reiniciado o serviço do Apache, vamos ver agora se nós conseguiremos acessar nossos Zabbix aqui no browser. Pronto, entrou. Então, essa é a telinha de boas-vindas do Zabbix, né? A tela de login. Por padrão, o usuário é admin e a senha é Zabbix, tudo minúsculo mesmo. Vamos fazer o login. Remember password, já para deixar gravado. Bom, aqui é a tela inicial da ferramenta do Zabbix. O Zabbix já está instalado. Ele roda em PHP aqui, as páginas dele são todas PHP. E os logs dele, os registros, ele vai gravando no banco de dados do MySQL. Aqui no Administration Installation, nós podemos verificar os status sobre a instalação do Zabbix, né? A versão aqui é o 2.2, os pré-requisitos dele, a versão de PHP, os módulos do PHP, tá tudo ok, tá tudo cumprido, então ele está funcionando 100%. Aqui as informações de banco de dados, não vou alterar nada, então vou deixar da forma que já está. Aí depois vem os outros detalhes sobre a instalação do Zabbix e a configuração do banco de dados. Deixa eu cancelar aqui para não ter nenhuma alteração. Bom, a princípio é assim que é realizada a instalação do Zabbix. A partir daí a gente já começa a utilizar a ferramenta. A instalação encerra por aqui. Valeu, obrigado.